sua Bíblia comigo, nós vamos ler em 2 livros da Palavra de Deus, das Escrituras. O primeiro deles é o Evangelho de João. João 1. Depois que você achar João 1, você vá a Gálatas 4. João 1 é o primeiro texto. Eu queria que você usasse a sua Bíblia, seja ela em papel, seja ela em meio digital. É tão importante que você pratique a palavra de Deus. Tem muitas coisas boas para a gente praticar, mas sobretudo a palavra de Deus. Hoje, um domingo pós-Páscoa, e enquanto você está achando esses textos, e antes que eu pregue sobre esses textos, queria que você, depois que achasse, olhasse aqui para mim. Eu gostaria de fazer um comentário, mas primeiro ache os textos, são 2, acha um, marca, depois vai a outro, e assim a gente vai ler juntos. Acharam? Muito bem. Nós começamos esse culto de hoje com um salmo. Salmo lido pelo pastor Rogério, de número 46. E o que diz esse Salmo 46? É um salmo que diz, ou nos lembra, aonde deve estar colocada ou posta a nossa confiança, e onde deve estar a nossa fortaleza e o nosso refúgio. É um salmo muito pertinente, principalmente nos dias que nós estamos vivendo na nossa nação. Muito pertinente. Essa semana, eu diria que foi uma das semanas mais difíceis para o nosso país em várias situações. Porque é no momento difícil, é no momento agudo, que a gente percebe onde está o nosso refúgio. É no momento como nós estamos vivendo, é que a gente percebe como quando a gente coloca a nossa confiança em qualquer coisa que não seja o Deus Altíssimo, nós vamos nos decepcionar. E o pior, quando nós nos decepcionamos com algo que a gente colocou a nossa confiança, nós passamos a viver um período de grande depressão, justamente porque a gente achava que algo poderia substituir o Deus Altíssimo. Salmo 46 diz assim: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Isso é um lado do que eu gostaria de falar. O outro é na hora da dificuldade, é que a gente também se descobre, ou a gente descobre os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus conforme a Bíblia Sagrada e a parte da mensagem de hoje? É aqueles a quem Deus deu um ministério. Nós temos vários ministérios que Deus nos deu para a gente atuar particularmente, mas tem um que é dado a toda a igreja, que é o ministério da reconciliação. Não há ministério mais importante na Bíblia Sagrada, a igreja, do que exercer esse ministério. Reconciliar homens entre si, e reconciliar homens com Deus, e reconciliar homens com a criação. Paulo vai dizer assim: e Deus nos deu o ministério da reconciliação. Para quê? Para que a paz de Cristo seja de novo o árbitro nos nossos corações. Então nós estamos diante de um momento agora, que 2 coisas saltam os olhos. Primeiro, aonde está a nossa confiança? O Tony citou hoje aqui, à medida que ele falava e orava, como nós tendemos a deslocar a importância das coisas. Um dos sinais que a gente está doente, como pessoas e como nação,
é quando a gente começa a valorizar o que não tem tanto valor e deixar de valorizar o que tem valor. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, ontem nós vimos as televisões, a mídia em geral, mostrando o que eu chamaria de um espetáculo deprimente. Deprimente no seguinte sentido, porque de um lado nós temos um ex-presidente da República, cujo primeiro governo, especialmente de 2002 a 2006, tirou milhões de brasileiros da pobreza absoluta. E cujo segundo governo começou um namoro com aquilo que a gente conhece de pior na política brasileira, e o resultado nós conhecemos agora. E eu fiquei pensando, vendo aquela cena dos brasileiros divididos. É muito curioso o que acontece. De um lado nós temos os brasileiros dizendo assim: provavelmente nós temos o pior governante da história brasileira. E há muita gente que tem fortes razões para dizer isso. Por outro lado, este mesmo governante, nas pesquisas de opinião pública no Brasil, está em primeiro lugar. E a gente fica pensando como o coração humano é enganoso, em qualquer lado que você olha a história. De um lado, parece que nós brasileiros estamos colocando a nossa confiança em, se nós trocarmos um político, aí nós vamos ser o país que precisamos. Aí o outro lado dos brasileiros vão dizer assim: só se a gente manter esse político é que o Brasil vai ter jeito. E a gente pergunta assim: quem está certo? Mas a questão não é quem está certo, porque provavelmente os dois lados estão fazendo diferente do que a Bíblia Sagrada está dizendo. A Bíblia Sagrada não está dizendo que no Salmo 46, os políticos são o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. É isso que nós lemos? O político de tendência ideológica à esquerda que cuida dos problemas sociais é o nosso refúgio e fortaleza. É isso que a Bíblia está dizendo? Os políticos mais à direita, que gostam de cuidar da individualidade, serão o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É isso que está sendo dito, gente. Percebe por que é que nós nos decepcionamos? Porque nós colocamos a confiança em algo que a Bíblia nunca mandou a gente colocar. Mas veja como nosso coração é ainda mais enganoso. Muitos brasileiros que estavam batendo no outro, brigando, indo a vias de fato, ferindo, hoje estão anestesiados com o seu time de futebol que está jogando. Não é curioso isso, gente? Eu quando olho para isso, eu falo assim: nós brasileiros precisamos repensar a nossa cultura. Repensar aonde que a gente coloca a nossa confiança. E amanhã, segunda-feira, a vida começa de novo. E para a maioria dos brasileiros, eu vou ser bem sincero, não vai importar tanto quem está governando o Brasil amanhã e nem que time de futebol ganhou o campeonato. Porque as suas responsabilidades não tem nada a ver com o time de futebol e com muitas outras coisas. Você é responsável por construir a sua vida, a sua família e ter uma direção da palavra de Deus. Porque se a gente colocar a nossa esperança num próximo ídolo que vai vir, nós vamos nos decepcionar de novo. É só olhar a história e a Bíblia Sagrada, as duas coisas vão dizer isso. Meus amados, eu sei que muitos de vocês têm posições políticas. Isso não é um problema. Se você gosta mais de uma posição política,
conservadora, isso não é um problema. Se você gosta mais de uma posição política dita progressista, também não é um problema. O problema é quando nós elevamos uma dessas coisas a uma posição que está influenciando o nosso humor, influenciando as nossas decisões, influenciando com quem a gente fala, com quem a gente deixa de falar, influenciando com quem a gente briga e com quem a gente deixa de brigar. Quando isso acontece, um ídolo já tomou o nosso coração. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, o nosso país não precisa hoje de pessoas impondo a sua verdade sobre as outras. Nosso país precisa de arrependimento. Arrependimento das esferas mais altas aos brasileiros mais simples. Inclusive arrependimento de nós como igreja. E eu gostei que cada um dos pastores que oraram aqui falaram disso. Por exemplo, o Jefferson, quando orou, ele disse: Senhor, nos perdoa pelo que a gente não está fazendo. Nos perdoa pela nossa omissão. Nos perdoa por achar que a gente estando dentro de uma igreja, a gente vai estar livre de todas as mazelas da sociedade. Quando a Bíblia está ensinando a gente ser sal, onde a sociedade está apodrecendo, e ser luz, onde só há escuridão. A minha oração antes de pregar a palavra de Deus, é que a gente reflita aonde nós estamos colocando a nossa confiança. E segundo, se nós estamos agindo como filhos de Deus, e ministrando o ministério da reconciliação, ou nós estamos trocando esse ministério nós precisamos agir como autênticos filhos de Deus. Nós precisamos de se parecer mais com Cristo na sociedade. Sendo assim, a gente vai ouvir aquela palavra que está na Bíblia Sagrada: se o meu povo, que diz que é o meu povo, se humilhar, como Jefferson orou, se arrepender e confessar e abandonar os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu sararei e perdoarei os seus pecados. Amém, gente? Como última palavra dessa pastoral que estou fazendo aqui hoje, queria que você refletisse sobre uma coisa. Todos nós aqui achamos que o nosso país está mergulhado hoje numa intensidade talvez que a gente não tinha percebido, em muita corrupção. Todos nós achamos. Quem acha, por favor, levanta a mão, se você acha que o nosso país está passando por grande corrupção. E sobretudo, se você acha que os nossos governantes estão mergulhados em corrupção. Eu queria que você desse um sinal e fizesse. Eu acho que todos nós aqui. Agora deixa eu dizer uma segunda coisa para você. Nós brasileiros, no dia a dia, nós estamos também agindo em pequenas corrupções. Vocês acham também ou não? Quando você fura uma fila, você acha que ainda tem direito de dizer que o outro é corrupto e você não? Quando você paga um policial, você acha que ainda tem direito de a gente olhar para Brasília e dizer: vocês são corruptos e eu não? Quando você fura uma fila de alguma coisa, você acha que a gente ainda tem direito de dizer que esse país é corrupto? Ou se não, da gente ir para a Avenida Paulista
e dizer assim: os brasileiros são bons, são os nossos governantes que são ruins. E a pergunta é: os brasileiros que estão em Brasília saíram da onde? Foram de Marte que eles vieram, gente? Ou foram da nossa sociedade? Deixa eu fazer uma pergunta que vai incomodar você e deve incomodar a mim também. Se hoje, algum político chegasse para você e dissesse assim: olha, eu tenho uma vaga que tem um salário de 5 mil reais, você não precisa trabalhar, mas eu coloco o seu nome lá, e fica R$2.500 com você e R$2.500 comigo, você de pronto rejeitaria isso? Não, olhe para dentro de você, você se conhece. Eu não conheço, você se conhece. Como é que nós agiríamos? A gente sempre acha que é com os outros isso. Sempre acha. O que eu estou querendo aqui é trazer uma reflexão. Se nós somos filhos de Deus e temos o ministério da reconciliação, nós precisamos refletir sobre isso. Porque é possível que a gente aceite algo assim, e no final de semana a gente vai para a Avenida Paulista, fora os corruptos. É absurdo o que eu estou falando, gente? Nós precisamos fazer um autoexame. O nosso país não vai mudar quando mudar Brasília. É quando mudar o comportamento de nós, os brasileiros. Inclusive em arrependimento diante de Deus. Amém, gente? Vamos ler a palavra de Deus? Primeiro texto, João 1, do verso 9 ao 12. Evangelho segundo João. Capítulo 1, verso 9, que diz assim, palavras de João: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, e aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus, note isso, os seus não o receberam. Verso 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, a prerrogativa de se tornarem o que, gente? Preste atenção nisso. Filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Agora vá a Gálatas, vamos ler juntos. Gálatas capítulo 4, dos versos 4 ao 7, que diz o seguinte: palavras de Paulo: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, ou seja, humano, nascido debaixo da lei de Moisés, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, sob a lei, para que recebêssemos, olha a palavra, a adoção. Diga assim: adoção. Adoção de filhos, verso 6. E porque vocês são filhos, como resultado, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Em outros termos, Paizinho. Verso 7. Assim você já não é mais,
preste atenção, escravo. Escravo de nada. Escravo do corpo, escravo de ideologias, escravo de qualquer coisa que você imagine. Mas agora você é filho. E por ser filho, Deus também o tornou o que, gente? Herdeiro. Amém? Vamos orar? Pai, dá-nos desse Espírito. Dá-nos de beber dessa água viva. Dá-nos desse amor que se derrama sobre nós. Dá-nos entender que cultuar a Ti é abrir o coração e a mente para que esse Espírito que clama Abba, Pai, inunde o nosso ser. Dá-nos a compreensão da ceia do Senhor. Dá-nos a compreensão do que é o ministério da reconciliação. Dá-nos a compreensão do que é sentar-se à mesa do Senhor e comer do mesmo pão, no momento que a gente não consegue, Senhor, como sociedade, comer a mesma mesa e o mesmo pão. Nós nos arrependemos. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém. Filhos de Deus, começo essa mensagem perguntando a vocês: quem são os filhos de Deus? Aliás, eu gostaria de começar trazendo um adágio, uma fala popular que diz assim: todos são filhos de Deus. E aí eu perguntaria de forma mais individual: você acha que todas as pessoas, todos os seres humanos são filhos de Deus? O que vocês acham, gente? Todos os seres humanos são filhos de Deus? Teve um sim, teve um não e teve uma mistura de 5 não, que eu não sei muito bem, ficou uns não, né? Por exemplo, você é um filho de Deus? Como é que você sabe que você é filho de Deus? Olha, já tem gente aqui dizendo: olha, porque eu nasci de novo, porque eu fui adotado como filho, porque mais o quê? Como que você sabe que você é um filho de Deus? Por exemplo, o fato de você ter nascido evangélico torna você filho de Deus? O fato de você saber o Salmo 23 e o 91 de cor e salteado torna você um filho de Deus? O fato de você ter frequentado missas ou cultos torna você um filho de Deus? Então, o que é um filho de Deus? Curiosamente, a Bíblia Sagrada vai responder essa questão de uma forma que nos parece um paradoxo, mas que não é. Se você ler alguns textos bíblicos, você vai chegar à conclusão que todo ser humano que habitou ou habita o planeta Terra, de alguma forma é um filho de Deus. Se você ler outros textos bíblicos, você vai chegar à conclusão que não, somente aqueles que nasceram do Espírito, ou nasceram de Deus, é que são os legítimos filhos de Deus. Por que é que a Bíblia parece dar informações que num primeiro momento, elas parecem contraditórias? Elas só parecem. Porque num primeiro momento a Bíblia vai informar que sim, todo ser humano que já habitou ou habita esse planeta é um filho de Deus. Em que sentido? Primeiro sentido, todo ser humano que veio à vida nesse planeta é um descendente de Adão. E Adão é um ser humano primeiro feito por Deus. E nós descendemos dele. E como consequência disso, nós fazemos parte de uma grande família humana chamada humanidade, seres humanos.
nós compartilhamos de muitas coisas. Nós compartilhamos inclusive sofrimento, alegrias, nós compartilhamos riqueza quando é possível, nós compartilhamos tristezas, nós compartilhamos desastres naturais. Você quer ver uma coisa? Independente da pessoa se dizer ou não um filho de Deus, o tsunami que deu na Ásia há alguns anos atrás, vocês acham que matou só pessoas que não eram filhos de Deus ou matou filhos de Deus? Você acha que quando aquela onda daquele tamanho chegou, ela deu uma olhada e falou, deixa eu ver se é um filho de Deus para eu afogar? Vocês acham que aconteceu isso? Percebe que nós compartilhamos alguma coisa nesse sentido? Nós somos todos filhos de Deus, descendemos de um homem chamado Adão. E mesmo que você fale assim, pastor, eu nunca entendi bem esse negócio de eu descender de Adão. Adão pecou e eu que fico sofrendo a consequência? Problema do Adão, ele que pecou lá e eu tenho a minha vida. Que bom que fosse simples assim. Por dois motivos isso não é verdade. O primeiro motivo é que a Bíblia Sagrada não trata a gente de forma individual, quando ela está falando de filhos de Deus e quando ela está falando de humanidade. Por exemplo, João 3,16 diz assim, Deus amou o quê? Não foi o Pedro, não foi o João, não foi a Maria. Deus amou o quê? A humanidade. O amor de Deus é por toda a humanidade. Nesse sentido, Deus ama a humanidade de um modo só. No sentido que nós somos descendentes de Adão. E que nós formamos uma família humana. Mas a Bíblia Sagrada não para por aí. Porque ela vai nos ensinar que essa relação do amor de Deus, essa relação da gente ser um filho de Deus, ela houve uma grande ruptura em Gênesis 3. Gente, nós nascemos todos filhos de Deus, mas em Gênesis 3 houve uma ruptura. E quando houve essa ruptura, nós fomos para fora do Éden. A vida dentro do Éden era uma vida de filhos de Deus, que compartilhavam da presença de Deus, da beleza de Deus, da graça, da santidade de Deus. Mas quando em Adão a humanidade pecou, e você está percebendo que eu estou falando no coletivo, todos nós sofremos o mesmo efeito. Talvez para a nossa mente individual do século 21, a gente fala assim, não pastor, ainda não entendi, quem pegou foi o Adão, não fui eu. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Eu fiz essa pergunta hoje para os irmãos que estão sendo ministrados para o batismo. Você faz todas as coisas que você acha errado, você consegue deixar de fazer? Vou repetir aqui. Você acha uma coisa errada, você tem poder para dizer sempre não para aquela coisa errada, ou seja, você nunca errou. Pastor, dá para fazer essa pergunta ao contrário? Dá. As coisas que você acha certo, você sabe que é certo, todas as vezes você conseguiu fazer essa coisa certo? Pois é, essa é a prova cabal de que o mesmo veneno que afetou Adão, afetou você também. E que a gente compartilha essa natureza de Adão. E é por isso que, quando a Bíblia explica que em Gênesis 3 houve uma ruptura, a partir de Gênesis 3 mesmo, Deus começa um trabalho de reconciliação. Porque o ser humano, no sentido de comunhão com Deus Pai, ele perdeu as características de filho. E é importante que você compreenda isso. Ele perdeu essas características de tal forma que houve uma separação entre Deus e o homem. O ser humano não consegue mais ir a Deus por si só. Sendo Deus um Deus perfeito e o homem um ser imperfeito, se ele fosse se aproximar de Deus, ele seria morto, exterminado. Então, de Gênesis 3 até as primeiras páginas do Novo Testamento, é a história de como Deus está resgatando o ser humano para tornar ele de novo filho.
E aí que vem a informação importante da Bíblia Sagrada. Porque para nos tornar filhos novamente, Deus faz uma longa história de redenção. Primeiro ele escolhe um homem, Abraão. E de Abraão ele dá 12 filhos, que vão formar as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos vão formar a nação de Israel, que é a nação eleita para uma missão. E essa nação vai trazer uma criança, que é Jesus Cristo. E essa criança, na plenitude dos tempos, como nós lemos aqui em Gálatas, ela vai ser a resposta de Deus para a separação entre os homens e Ele, Deus Pai. É a resposta de como Deus vai tornar os seres humanos filhos legítimos novamente. Essa história é tão bela que chega através de nós, nas palavras de Gálatas, dizendo aqui: sem Jesus Cristo, palavras de Paulo, nós estaríamos separados de Deus para sempre. De tal forma que a gente nunca mais ia se reconhecer como um filho amado de Deus. E Paulo vai nos dizer que a solução de Deus foi uma coisa que só um Deus sábio, como é o Deus Altíssimo, poderia fazer. Como é que Deus traz os seres humanos de novo como filhos para perto dele? Paulo vai dizer que só tem um jeito: pelo Espírito de adoção. Preste atenção nisso, nessa palavra, adoção. Preste atenção nisso comigo. Imagine uma criança que está em alguma entidade, ela não conhece pai, não conhece mãe, ela inclusive não conhece os afetos de pai e mãe, e ela está, por assim dizer, jogada num lugar, num depositário de crianças. A gente poderia fazer algumas perguntas a respeito dessa criança. Primeiro, essa criança conhece os afetos de um pai? O que vocês acham? Nunca teve. Não conhece. A gente poderia perguntar assim: qual é o futuro dessa criança se alguém não a adotá-la? O que a gente poderia responder? No mínimo preocupante. No mínimo preocupante. Em terceiro, a gente poderia perguntar assim: quais serão as condições socioeconômicas dessa criança? Já que ela não tem pais, não tem família, o que ela vai ter de herança? E a resposta nossa seria assim: não vai ter. É por isso que o Novo Testamento vai usar essa palavra de uma forma tão impressionante, porque a palavra é o seguinte: vocês eram órfãos, vocês não tinham direito a nenhuma herança, vocês não tinham nenhum futuro, vocês não conheciam o amor de Deus, os afetos de Deus. Mas Deus, na plenitude dos tempos, mandou Jesus Cristo. Em outras palavras, Deus se fez um ser humano, Deus se fez um de nós. E à medida que Deus se fez um de nós, Ele nos deu o caminho, a ponte, um modo da gente se reconciliar com Ele. Agora preste atenção: se você já conviveu com uma família que adotou uma criança, alguém conhece aqui alguma família que já adotou uma criança? Como é que essa família trata essa criança em termos de relacionamento com o nome? Se você, por exemplo, chegar numa família que tem 2 filhos biológicos e um adotado, e você pede assim: quem são essas pessoas? Eles vão dizer: olha, esses aqui são os meus 2 filhos biológicos, e esse terceiro aqui é filho do coração. É essa a expressão ou não é? Os casais, quando adotam uma criança, eles usam esses termos: filhos do coração. Olha que coisa curiosa o que está acontecendo no texto que Paulo está dizendo aqui. Nós estávamos separados de Deus, mas quando Deus coloca em nós o seu Espírito, que Paulo chama de Abba Pai, nós somos confirmados pelo Espírito de adoção. Deus nos adota. A gente que não tinha futuro passa a ter um futuro glorioso.
A gente que não tinha herança passa a ter a nova criação como herança. A gente que não tinha perspectiva passa a ter agora uma nova família, a comunidade de fé, para compartilhar essa nova vida. E mais, agora nós somos chamados não apenas de filhos, mas filhos do coração de Deus. E é muito curioso que um filho que é adotado por amor, um filho que é filho do coração, é algo muito real e muito poderoso, porque quando um casal, um pai e uma mãe adota uma criança, ela tem em mente que está fazendo aquilo por amor. Porque é diferente de você ter um filho biológico, seja bom ou seja mal, é teu filho. Tem até um ditado que diz assim: quem pariu Mateus que o embale, não é isso? Porque é biológico. Mas quando o filho é adotado, é uma expressão talvez ainda maior de amor. Porque você não tem uma ligação biológica carnal, mas você resolveu que aquela criança vai ser o objeto do amor do seu coração. Eu não sei se você está entendendo o que é o amor de Deus por você. Você não merecia, mas Deus te amou. Você não tinha perspectiva de herança, mas Deus deu você uma herança incorruptível. Você estava sem perspectiva de futuro nenhuma, mas Deus foi lá, tomou você pela mão e diz assim: eu faço de você o meu filho do coração. A ceia que nós vamos tomar é exatamente isso. Nós chegamos aqui, cada um de nós, se nós formos sinceros, com essa perspectiva. Ou seja, de que nós não merecemos, de que nós fomos adotados, de que a gente está sem os afetos, sem o futuro, sem uma herança. Mas aí Deus vem e convida a gente para a mesa e dá-nos o ministério de reconciliação. Eu fico muito impressionado quando eu vou participar da ceia do Senhor, e é o mesmo pão que eu vou partilhar com todos os irmãos, que é o mesmo pão Jesus Cristo. O negro, o branco, o pobre, o rico, o japonês, o indiano, Deus fez de todos esses povos filhos do coração. E porque Deus nos deu o ministério de reconciliação, eu não tenho o direito de agredir o outro. Porque lá tem um filho amado de Deus, que também é filho do coração, entendeu? Entendeu o que é o espírito de reconciliação, ou ministério de reconciliação? Toda vez que nós nos tornamos pessoas que separam, nós negamos a condição de filhos de Deus. Só quando nós somos instrumentos de reconciliação, é que nós exercemos essa categoria de filhos de Deus. Isso é tão poderoso que, e em João 3,16 a Bíblia vai dizer assim: o amor com o qual Deus amou vocês, foi de tal maneira que custou a vida de um justo. Olha a dimensão desse amor, olha essa adoção espiritual, esses impactos internos. Ela é simbolizada com dois grandes símbolos. Como é que eu sei que sou um filho de Deus? Eu sei que sou um filho de Deus quando o Espírito de Deus fala ao meu coração que eu ganhei essa nova vida e que eu passo pelo batismo nas águas em frente à minha família espiritual. Eu entrei nessa família. É por isso que quando nós batizamos pessoas aqui, como vamos fazer daqui a um mês, é como essa pessoa recebesse uma nova certidão de nascimento espiritual. Você foi adotado como filho do coração de Deus. Você não tinha herança,
agora você tem a eternidade como herança. Você não tinha afetos de um pai, agora você não ganhou só os afetos de pai, mas você ganhou os afetos dos irmãos. Porque aos irmãos foi dado o ministério da reconciliação. Pastor, e depois que a gente foi batizado, por que a gente participa da ceia do Senhor? Ora, porque a ceia do Senhor é a festa, é a celebração, no nosso caso mensal, que a gente comemora que a gente foi adotado como filhos do coração de Deus. E por que a gente foi adotado? Porque houve Jesus Cristo homem, que vendo a nossa condição de separados, jogados num asilo cósmico, sem amor de pai, sem herança, sem futuro, ele disse assim: pai, eu vou. Se alguém precisa ir lá, eu vou. E eu vou lá, e através do meu sacrifício, eu vou tornar eles os meus irmãos. E tornando eles os meus irmãos, eles serão os teus filhos amados, como eu sou teu filho amado. É o que nós vamos fazer agora. Sentar à mesa do Senhor e participar da ceia, não tem a ver com nenhum mérito. Tem a ver com arrependimento. Tem a ver, e o Senhor falar assim: Senhor, nem sempre eu tenho sido um filho de Deus no meu comportamento. Nem sempre eu estou vivendo essa nova vida, junto com a nova família, experimentando os primeiros sinais da nova criação. Mas quando você admite isso, Deus chama você para a mesa e diz assim: pois é, eu sei de tudo isso. É por isso que eu fui buscar você no asilo. É isso que eu fui buscar você lá no lugar onde se joga crianças. E trouxe você para a minha mesa, porque eu te amei antes da fundação do mundo. Amém, gente? O nome disso é perdão. O nome disso é reconciliação. Todos aqueles que são perdoados e reconciliados, agora podem dizer de novo: sim, eu sou um filho amado de Deus. Não porque eu tenha algum mérito, mas porque Deus foi me buscar, me deu um novo nome, uma nova família, me deu uma nova esperança, me deu um novo futuro, e ainda me chamou para comer na mesa dele o pão da vida. Vamos fazer isso? Nós vamos cear. Você agora está entendendo porque a nossa igreja está dando tanta ênfase à ceia do Senhor. Você não pode ignorar a celebração disso. Você não pode ignorar cear com os seus irmãos, porque não cear, preste bem atenção aqui, só os oficiais que se movam, não cear é a mesma coisa que uma criança que foi pegada de um orfanato, não tinha nada, não tinha direito a nada, mas ela é cuidada pelo pai, ela é educada pelo pai, ela recebe afeto, mas quando ela cresce, ela não reconhece mais os benefícios de um pai que amou ela como filho do coração. Mas quando a gente se junta aqui, quando nós estamos, nós falamos: Senhor, não fosse a obra de Jesus Cristo, vivendo uma vida justa, morrendo uma morte injusta e ressurgindo para nos dar esse galardão, essa certeza, essa herança, eu jamais poderia estar aqui. Mas quando você confessa isso, a Bíblia vai dizer que esse Espírito Abba Pai é derramado no seu coração. E quando ele é derramado, você se sente de novo, não um filho separado de Deus, mas um filho do coração de Deus. Amém, gente? Vamos falar com o Senhor a respeito disso? Nós vamos orar, consagrando pão e vinho como símbolos dessa mesa. Mas eu queria que antes a gente pudesse fazer uma oração de confissão. Preste atenção no que eu vou dizer. Ainda hoje há irmãos que vêm para um culto da ceia do Senhor
e ficam questionando assim: eu tive uma digna vida esse mês ou não? Outros até pensam assim: é culto da ceia do Senhor? Então eu estou com a vida meio atrapalhada, eu nem vou. Achando que resolve a situação. Quando nós falamos isso, nós estamos abrindo mão da única coisa que pode nos tornar de novo filhos de Deus à mesa do Senhor, que é a reconciliação. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, diz a Bíblia Sagrada, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar agora? Feche os teus olhos. E eu queria te dar alguns segundos para você falar com Deus. De tal sorte que se Ele não ouvisse a sua voz ou não visse o seu coração, você se tornaria um filho ingrato, que mesmo sendo adotado em amor, não reconhece isso. Eu queria propor a todos vocês, todos, sem exceção, que não fizesse qualquer outra atividade agora. Ivan, pede só uma atenção especial quem está perto de você, se eles ouviram o que eu falei aqui, nesse momento especial. E eu queria que a gente confessasse ao nosso Pai amado, que a gente nem sempre tem agido como um filho de Deus, mas nós nos arrependemos. O que você falaria a um pai que te ama, de tal forma que chama você de filho do coração? Fale com ele agora.